Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão e oração. Curte e compartilhe esse vídeo e também inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Aqui nós lemos: "Não tenha medo", disse Eliseu, "pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles." Essa declaração é feita em um momento de extrema tensão. O rei da Síria envia um grande exército para capturar Eliseu. Durante a noite, cavalos, carros de guerra e soldados cercam a cidade de Dotã. Quando o servo do profeta acorda e vê a cidade cercada, ele entra em desespero. Humanamente falando, não havia saída. Eles estavam completamente cercados. Mas enquanto o servo via apenas o exército inimigo, Eliseu via algo diferente. Ele enxergava uma realidade espiritual que ainda não havia sido revelada. É nesse contexto que Eliseu faz uma afirmação que parece ilógica aos olhos humanos. Do nosso lado, há muitos mais do que do lado deles. Essa declaração nos ensina algo profundo sobre Deus, sobre nós, sobre a nossa fé e sobre o cuidado de Deus. Primeiro, ela nos revela quem Deus é. Deus é aquele que age mesmo quando não percebemos. Ele já estava protegendo Eliseu antes mesmo que o servo acordasse. O exército celestial não chegou depois da oração, ele já estava ali. Isso nos ensina que a ação de Deus não começa quando tomamos consciência dela. Deus trabalha nos bastidores, em silêncio, antes mesmo que saibamos que estamos em perigo. Deus é soberano e presente. Ele não reage tardiamente às crises. Ele já está presente antes que elas se manifestem completamente. O que para nós é surpresa, para Deus já está sob controle. Segundo, essa declaração revela a nossa limitação humana. O servo de Eliseu não estava errado em ver o exército sírio. O problema não era o que ele via, mas tudo o que ele não conseguia ver. Ele interpretou a realidade apenas com base no visível. E quando fazemos isso, o medo domina o coração. Muitas vezes, nosso medo nasce não da situação em si, mas da nossa incapacidade de enxergar o que Deus está fazendo além do visível. Quando olhamos apenas para os números, para os diagnósticos, para os relatórios, para as ameaças, concluímos que estamos sozinhos, mas não estamos. Terceiro, essa declaração também destaca a importância da fé espiritual. Eliseu não nega a existência do problema. Ele não diz que o exército inimigo não está ali. Ele apenas afirma que há uma realidade maior do que aquela que os olhos humanos conseguem perceber. Eliseu ora para que Deus abra os olhos do servo e quando isso acontece, o servo vê cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. A proteção de Deus sempre esteve ali, mas só foi percebida quando Deus abriu os olhos espirituais. Isso nos ensina que a fé não é negar a realidade visível, mas confiar na realidade invisível de Deus. A fé não elimina os desafios, mas muda a forma como os enfrentamos. E por fim, esse texto nos ensina como Deus cuida de nós. O exército celestial estava ao redor de Eliseu, cercando aquele que estava cercado. Isso revela um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que sustenta os seus servos, mesmo quando eles não têm consciência disso. Quantas vezes Deus já nos livrou de perigos que nunca chegamos a perceber? Quantas batalhas foram vencidas antes mesmo de sabermos que existiam? Quantas portas foram fechadas para nos proteger e só depois entendemos o cuidado divino? Embora sejamos limitados na visão, não estamos abandonados. Somos frágeis, mas não estamos desprotegidos. Somos humanos, mas pertencemos a um Deus que vê além do que vemos. Talvez hoje você esteja cercado
por problemas que parecem maiores do que suas forças. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e pensando que não há saída, mas a palavra de Deus nos lembra: há muito mais ao nosso favor do que contra nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. Deus continua agindo nos bastidores, Ele continua protegendo, cuidando e lutando por seus filhos. Nem sempre veremos os carros de fogo, mas podemos confiar no Deus que os envia. Se você quer hoje confiar nesse Deus, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus protetor, um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que não permite que sejamos derrotados pelo inimigo. Pai querido, obrigado por essa história estar na Bíblia, por ela nos inspirar a confiar mais no Senhor, a depender mais do Senhor, a entregar mais a nossa vida ao Senhor, com a certeza de que o Senhor lutará por nós as nossas maiores batalhas, o Senhor enfrentará os nossos maiores inimigos e o Senhor abrirá caminhos que nós desconhecemos. Então, Pai querido, que a nossa fé seja fortalecida pela reflexão que tivemos nesta hora. Que possamos, Pai, sairmos para as nossas atividades, para os nossos desafios, com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso refúgio, de que o Senhor é a nossa fortaleza e de que, quando colocamos as nossas necessidades nas Tuas mãos, o Senhor sempre provê um escape. Pai querido, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nunca deixa de suprir as nossas necessidades. Então nós as colocamos diante do Senhor nesta hora. E esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse momento de reflexão, se você se sentiu fortalecido, eu vou pedir que você deixe um like nesse vídeo. Eu vou pedir que você compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. E vou desafiar você também a se inscrever em nosso canal. E se você ainda não adquiriu o e-book Minutos de Esperança, eu desafio você a olhar ali o link que está na descrição do vídeo, no meu WhatsApp, na bio do meu Instagram, e também adquiri-lo hoje ainda. Ele pode ajudar muito você em sua caminhada cristã. Que Deus continue cuidando de você, cuidando da sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.